Olá! Você está ouvindo a leitura virtual do edital Decentra 2025, da Lei Municipal de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Belo Horizonte. A seguir, serão apresentados os itens, artigos e anexos do edital, com todas as informações necessárias para inscrição de projetos culturais. Durante a leitura, números, siglas e símbolos foram adaptados para facilitar a compreensão em voz alta. Se restar alguma dúvida, entre em contato pelo canal oficial disponível no site pbh.gov.br Decentra 2025. Boa escuta e boa leitura! Lei Municipal de Incentivo à Cultura MIC Digital Decentra 2025, Fundo Municipal de Cultura. A Secretaria Municipal de Cultura, nos termos da Lei Municipal nº 11.010, de 6 de janeiro de 2016, do Decreto Municipal nº 16.514, de 30 de agosto de 2016, e alterações posteriores, torna público que, de 30 de agosto a 30 de setembro de 2025, estará aberto o prazo de inscrição de projetos culturais para obtenção de benefícios do edital Decentra 2025, oriundo da Política Municipal de Fomento à Cultura no âmbito do município de Belo Horizonte. Item 1. Onde encontro informações completas e acompanham as etapas deste edital. Artigo 1º. Todas as informações referentes ao edital, incluindo o canal de dúvidas e atendimento aos proponentes, constam no cite.gov.br Decentra 2025, em seção específica destinada ao edital Decentra 2025.pbh.gov.br Decentra 2025. Item 2. Qual o objetivo deste edital? Artigo 2º. Este edital tem por objetivo selecionar projetos que visem a valorização da expressão artística e cultural nas mais diversas regiões da cidade, buscando favorecer o desenvolvimento de todas as regionais do município de maneira equilibrada e igualitária, bem como seu público e seus artistas, agentes, coletivos e grupos, além do intercâmbio entre estes, com as seguintes diretrizes. Diretriz 1. Reconhecimento de projetos que proponham a ocupação descentralizada dos equipamentos culturais públicos e privados, bem como logradouros públicos, parques e praças, visando a circulação dos bens, serviços e conteúdos culturais por toda a extensão geográfica do município. Diretriz 2. Democratização do acesso à cultura, por meio da universalização do acesso aos bens e serviços artístico-culturais do município, incluindo acessibilidade cultural para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, pessoas com dificuldade na língua-linguagem, pessoas em situações sociais desfavoráveis, bem como crianças, idosos e demais públicos tradicionalmente não contemplados em programas e atividades culturais no âmbito do município. Diretriz 3. Desenvolvimento artístico e cultural em bairros, regionais e territórios de gestão compartilhada do município com baixo índice de participação histórica nos editais e mecanismos tradicionais da Política Municipal de Fomento à Cultura. Artigo 3º. O edital destinará o montante de R$ 1.800.000, R$ 1.800.000, para a seleção de projetos culturais na modalidade fundo, na qual os projetos são incentivados por meio de repasse direto de recursos do Fundo Municipal de Cultura ao empreendedor. Parágrafo 1º. As despesas decorrentes deste edital, oriundo do Fundo Municipal de Cultura, correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 310.1113.392.170.2.369.000.139.1.500.000, 310.1113.392.170.2.390.1.500.000.139.1.000, 310.1113.392.170.2.399.1.3699.1.339.1.749.778. Parágrafo 2º. O montante financeiro previsto pelo caput poderá ser alterado em virtude de eventual complementação orçamentária ao Fundo Municipal de Cultura, sendo, neste caso, mantidos os percentuais e as demais regras estabelecidas pelo artigo 15º no que diz respeito à distribuição de recursos entre as categorias, tipos de projeto, admitidas. Item 3. Que tipo de proposta pode ser inscrita neste edital?
Artigo 4º. Para a participação no edital, os projetos deverão possuir caráter artístico ou cultural e se enquadrar nos objetivos e ações dispostos nos artigos 3º e 4º da Lei Municipal nº 11.010, de 6 de janeiro de 2016, bem como contemplar ao menos uma das linhas de ação abaixo relacionadas. Letra A. Formação, qualificação, requalificação e aprimoramento artístico e técnico de indivíduos, grupos e produções artístico-culturais. Letra B. Valorização da diversidade cultural e da produção simbólica das comunidades. Letra C. Atividades culturais de caráter inovador, pesquisa e experimentação em novos suportes. Letra D. Desenvolvimento artístico-cultural da cidade. Letra I. Valorização da cultura da infância e dos idosos. Letra F. Ocupação descentralizada dos espaços culturais e logradouros públicos. Letra G. Difusão, informação e divulgação de bens, serviços e conteúdos culturais. Letra H. Programação de museus, entidades, grupos e espaços culturais que valorizem a diversidade. Letra I. Acesso, fruição e formação de público. Letra J. Apoio, promoção e valorização do patrimônio histórico, cultural e artístico. Letra K. Difusão do conhecimento e das expressões tradicionais e populares da cidade. Letra L. Valorização, circulação e fruição de projetos que promovam a acessibilidade universal. Letra M. Ações que contemplem pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Letra N. Promoção e valorização do conteúdo das culturas negra, indígena, cigana e LGBTIAP+, ou que promovam a igualdade de gêneros. Item 4. Que tipo de proponente pode se inscrever neste edital? Artigo 5º. Poderão inscrever projetos culturais apenas pessoas físicas, maiores de 18 anos. Parágrafo 1º. Não serão permitidos proponentes pessoas jurídicas ou MEI. Parágrafo 2º. Todos, as proponentes deverão ser domiciliados em Belo Horizonte e comprovar sua atuação na área cultural mediante apresentação de currículo detalhado e material comprobatório, nos termos do artigo 28. Item 5. Quantas propostas cada proponente pode inscrever neste edital? Artigo 6º. Cada proponente poderá inscrever um projeto cultural. Parágrafo 1º. Para efeitos da restrição deste artigo, são consideradas como o mesmo, a. Proponentes as pessoas físicas que sejam sócias ou coligadas, que apresentem projetos culturais cujo objeto seja executado por um mesmo grupo ou pela maioria dos seus membros. Parágrafo 2º. Caso a proponente inscreva mais de um projeto, apenas o último inscrito será considerado, sendo os demais projetos desconsiderados. Item 6. É permitido aprovar o mesmo projeto em mais de um edital da modalidade Fundo da Lei Municipal de Incentivo à Cultura? Artigo 7º. É vedada a inscrição de projeto já aprovado em quaisquer editais oriundos da Política de Fomento à Cultura, Lei Municipal nº 11.010, de 6 de janeiro de 2016, publicados no ano de 2025. Parágrafo único. Entende-se como o mesmo projeto aquele que, ainda que com título diferente, contém objeto idêntico ou equiparado ao de proposta já submetida ou aprovado pelos editais a que se refere o caput, sendo o mérito do objeto avaliado pela Câmara de Fomento, quando necessário. Item 7. Onde os projetos culturais devem ser realizados? Artigo 8º. Os projetos culturais deverão ser executados no município de Belo Horizonte. Parágrafo 1º. A proponente deverá informar os territórios de gestão compartilhada e as regionais do município onde serão executadas as ações do projeto, para preenchimento, verificar o anexo 2º do edital. Parágrafo 2º. É desejável que o projeto desenvolva ações em equipamentos públicos vinculados à Secretaria Municipal de Cultura ou às suas entidades vinculadas. Parágrafo 3º. A previsão constante no caput não se aplica aos projetos que objetivem bolsa de estudos ou residências artísticas, bem como os demais projetos que não envolvam locais específicos em suas realizações. Item 8. Quais são os proponentes impedidos de se inscreverem neste edital? Artigo 9º. Não poderão ser proponentes de empreendedores, de projetos culturais. Inciso 1. O prefeito, o vice-prefeito, os vereadores,
os ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança, os servidores e empregados públicos municipais, subsistindo a proibição até 6 meses após findas as respectivas funções. Inciso 2. Pessoas ligadas aos agentes políticos e aos ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o 2º grau, ou por adoção, subsistindo a proibição até 6 meses após findas as respectivas funções. Inciso 3. Membros da Câmara de Fomento à Cultura Municipal, seus sócios ou titulares, suas coligadas ou controladas e seus cônjuges, parentes ascendentes, descendentes, colaterais ou afins, até 2º grau, enquanto durarem os seus mandatos e até 1 ano após o término destes. Inciso 4. Membros de comissões setoriais e ou específicas que vierem a ser compostas para fins de análise das propostas inscritas no presente edital, seus sócios ou titulares, suas coligadas ou controladas e seus cônjuges, parentes ascendentes, descendentes, colaterais ou afins, até 2º grau, enquanto durarem os seus mandatos. Inciso 5. Membros do Conselho Municipal de Política Cultural, do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte, bem como aqueles que exerçam, mesmo que transitoriamente, função pública, com remuneração, vinculada à Secretaria Municipal de Cultura ou às suas entidades vinculadas. Inciso 6. Entidades da administração pública direta ou indireta de qualquer das esferas do governo, bem como pessoas jurídicas. Inciso 7. Proponente empreendedor, a, que extrapole os limites anuais estabelecidos pelo artigo 31 da Lei Municipal nº 11.010, de 6 de janeiro de 2016, considerando-se os repasses financeiros de quaisquer editais advindos da Política Municipal de Fomento à Cultura no ano corrente. Inciso 8. Empreendedor, a, de projeto anteriormente beneficiado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, incluindo todos os editais oriundos da Política Municipal de Fomento à Cultura, que não tenha prestado contas de projetos ou que tenha tido as prestações de contas indeferidas e não as tenha regularizado até a data de encerramento das inscrições previstas no presente edital. Item 9. Quem não poderá participar, como equipe, dos projetos culturais inscritos neste edital? Artigo 10. É vedada a participação em qualquer fase dos projetos culturais. Inciso 1. Do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores, dos ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança e dos servidores e empregados públicos municipais vinculados à Secretaria Municipal de Cultura e ou suas entidades vinculadas. Inciso 2. De membros do Conselho Municipal de Política Cultural, do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte, bem como daqueles que exerçam, mesmo que transitoriamente, função pública, com remuneração, em cargo público vinculada à Secretaria Municipal de Cultura ou às suas entidades vinculadas. Inciso 3. De membros da Câmara de Fomento à Cultura Municipal. Parágrafo único. Considera-se participação, para efeitos do caput, qualquer ação relacionada à execução do projeto mediante remuneração. Item 10. Quais são as categorias de projeto cultural que este edital seleciona e quais os limites de financiamento? Artigo 11. Fica estabelecido o valor máximo de R$ 40.000, para os projetos apresentados no presente edital. Artigo 12. Serão admitidos projetos nos seguintes setores artístico-culturais, de acordo com o Plano Bianual de Financiamento da Cultura de 2024 a 2025, aprovado em plenária do Conselho Municipal de Política Cultural realizada em 19 de dezembro de 2023, e com a Portaria SMC número 052, de 22 de dezembro de 2023. 1. Setor Artes Visuais e Design, Subsetor 1.1, Artes Visuais e Design, Subsetor 1.2, Moda 2. Setor Audiovisual, Subsetor 2.1, Cultura Digital 3. Setor Circo, sem subsetores específicos 4. Setor Dança, sem subsetores específicos 5. Setor Literatura e Leitura, sem subsetores específicos 6. Setor Música, sem subsetores específicos 7. Setor Patrimônio, Subsetor 7.1,
Culturas populares tradicionais, subsetor 7.2, Culturas populares urbanas, subsetor 7.3, Cultura alimentar e gastronomia, subsetor 7.4, Memória, arquivo e museus. 8. Setor teatro sem subsetores específicos. 9. Setor multissetorial, sem subsetores específicos. Parágrafo 1º. No ato da inscrição do projeto, o proponente deverá indicar apenas um setor, sendo facultada a indicação de um subsetor, quando for o caso. Parágrafo 2º. Entende-se por multissetorial o projeto que contemple mais de um setor. Parágrafo 3º. Caso haja intersetorialidade, ou seja, caso o projeto contemple mais de um setor, deverá ser indicada a opção multissetorial como o setor artístico-cultural, sendo necessário informar, em campo específico, o setor afim principal. Parágrafo 4º. Os projetos inscritos nos subsetores deverão, necessariamente, ter relação com o setor principal. Parágrafo 5º. Caso a Câmara de Fomento detecte que algum projeto está inscrito incorretamente em determinado setor, poderá proceder, por meio de parecer técnico devidamente fundamentado, com a mudança de setor do referido projeto para efeitos de análise e enquadramento nos limites percentuais determinados pelo artigo 15. Artigo 13. Para todos os setores, serão admitidas as seguintes categorias, também chamadas tipos de projetos. Categoria 1. Atividades de formação e reflexão, como congressos, seminários, cursos, oficinas, workshops e outros. Categoria 2. Bolsas de estudos, pesquisa ou residência artística. Categoria 3. Circulação ou temporada de exposições, espetáculos, instalações, performances, shows e congêneres. Categoria 4. Concurso, edital ou premiação. Categoria 5. Conservação ou restauração de acervo ou bem móvel, tombado ou não. Categoria 6. Conservação, manutenção ou restauração de materiais de uso cultural, como instrumentos, figurinos, cenários e outros. Categoria 7. Criação dramatúrgica, literária ou de roteiro. Categoria 8. Desenvolvimento de plataforma multimídia, site ou banco de dados. Categoria 9. Mostras, feiras, festejos populares e festivais. Categoria 10. Produção de álbum musical em quaisquer formatos ou suportes, inclusive DVD. Categoria 11. Produção de curta-metragem, média-metragem ou outros formatos de produção audiovisual. Categoria 12. Produção de videoclipes. Categoria 13. Produção ou edição de livros, catálogos, revistas, periódicos e demais publicações, em meio impresso ou digital. Categoria 14. Produção ou montagem de exposições, espetáculos, instalações, performances, shows e congêneres. Categoria 15. Programa de rádio em quaisquer formatos ou suportes, inclusive web. Categoria 16. Projetos que possuam caráter experimental, que reúnam mais de uma categoria, que tenham processos colaborativos como base metodológica ou que não se enquadrem diretamente nas demais categorias. Parágrafo 1º. O proponente deverá indicar apenas uma categoria, ficando a seu critério a escolha da categoria mais adequada ao perfil do projeto. Parágrafo 2º. Caso a Câmara de Fomento detecte que algum projeto está inscrito incorretamente em determinada categoria, poderá proceder, por meio de parecer técnico devidamente fundamentado, com a mudança de categoria do referido projeto para efeitos de análise e enquadramento aos limites de financiamento determinados pelo caput. Item 11. Quais tipos de projeto cultural não serão aceitos neste edital? Artigo 14. Não serão admitidos os seguintes tipos de projetos. Letra: projetos que não possuam caráter artístico ou cultural, em conformidade com o disposto no artigo 4 graus. Letra B: projetos que não se enquadrem em um dos setores artístico-culturais relacionados no artigo 12. Letra C: projetos que não se enquadrem em uma das categorias relacionadas no artigo 13.
Parágrafo único. Caso seja detectado algum projeto inscrito com as características não admitidas pelo caput, este será desclassificado em conformidade com o artigo 34. Item 12. Como será a distribuição de recursos entre as categorias do edital? Artigo 15. Os recursos serão distribuídos entre os setores artístico-culturais de acordo com o Plano Bianual de Financiamento da Cultura de 2024 a 2025, aprovado pelo Conselho Municipal de Política Cultural e pela Portaria SMC número 052/2023, publicada no Diário Oficial do Município em 22 de dezembro de 2023. Parágrafo 1º. O percentual de recursos destinado a cada um dos setores artístico-culturais será definido a partir da demanda real apresentada na etapa de inscrições do edital. O cálculo considera a relação entre o valor solicitado por setor ou subsetor e o montante total solicitado. Parágrafo 2º. O resultado do cálculo percentual destinado a cada um dos setores será publicado juntamente com a lista definitiva dos inscritos. Parágrafo 3º. Caso algum setor não obtenha projeto que atinja a nota mínima estabelecida pelo artigo 35, que contém os critérios de avaliação do edital, o recurso a ser destinado ao referido setor poderá ser distribuído entre os demais setores artístico-culturais, a critério da Câmara de Fomento. Parágrafo 4º. A Câmara de Fomento poderá ajustar o teto estabelecido para cada setor em até 2% em relação à tabela acima, para ajuste final do montante aprovado. Parágrafo 5º. A Câmara de Fomento poderá definir valor mínimo para cada setor ou subsetor caso o percentual do recurso calculado a partir da demanda das inscrições seja insuficiente para garantir pelo menos um projeto aprovado. Item 13. Como o projeto cultural deve promover ações ou medidas de acessibilidade? Artigo 16. Os projetos deverão promover ações ou medidas de acessibilidade, considerando-se, neste caso, tanto os profissionais envolvidos quanto o público atendido. Parágrafo 1º. Cada projeto deverá propor, ao menos, uma medida ou ação de acessibilidade física, atitudinal ou comunicacional compatíveis com o objeto proposto, de modo a contemplar. Inciso 1. No aspecto arquitetônico, recursos de acessibilidade para permitir o acesso de pessoas com mobilidade reduzida ou idosas aos locais onde se realizam as atividades culturais e a espaços acessórios, como banheiros, áreas de alimentação e circulação. Inciso 2. No aspecto comunicacional, recursos de acessibilidade para permitir o acesso de pessoas com deficiência intelectual, auditiva ou visual ao conteúdo dos produtos culturais gerados pelo projeto, pela iniciativa ou pelo espaço, ou. Inciso 3. No aspecto atitudinal, a contratação de colaboradores sensibilizados e capacitados para o atendimento de visitantes e usuários com diferentes deficiências e para o desenvolvimento de projetos culturais acessíveis desde a sua concepção, contempladas a participação de consultores e colaboradores com deficiência e a representatividade nas equipes dos 15 espaços culturais e nas temáticas das exposições, dos espetáculos e das ofertas culturais em geral. Parágrafo 2º. Especificamente para pessoas com deficiência, mecanismos de protagonismo e participação poderão ser concretizados também por meio das seguintes iniciativas, entre outras. Inciso 1. Utilização de tecnologias assistivas, ajudas técnicas e produtos com desenho universal. Inciso 2. Medidas de prevenção e erradicação de barreiras atitudinais. Inciso 3. Contratação de serviços de assistência por acompanhante, ou. Inciso 4. Oferta de ações de formação e capacitação acessíveis a pessoas com deficiência. Parágrafo 3º. Conforme descrito no caput no inciso 3 do parágrafo 1º, a, s, ação, ons, ou medida, as, poderá, envolver o público atendido ou os profissionais envolvidos do projeto. Parágrafo 4º. Entende-se como acessibilidade cultural em campo ampliado as ações ou medidas desenvolvidas para a promoção da inclusão de públicos que até então não eram tradicionalmente contemplados em programas e atividades culturais, tais como as pessoas com deficiência, as pessoas com mobilidade reduzida e as pessoas com dificuldade na língua ou linguagem. Parágrafo 5º. São exemplos de formatos acessíveis. Letra A. Audiodescrição. Letra B. Dublagem em português. Letra C. Edição sonora de textos.
Letra D. Formato DAISY. Letra I. Sistema de leitura de tela. Letra F. Texto em braille. Letra G. Texto em braille e tinta. Letra H. Alfabeto Moon. Letra I. Interpretação do português para Libras. Letra J. Interpretação da Libras para o português. Letra K. Livro de leitura fácil. Letra L. Texto em fonte ampliada. Letra M. Audioguia com Libras. Letra N. Letras em relevo. Letra U. Mapas e materiais táteis. Letra P. Pictogramas em relevo. Letra Q. Réplicas em escala reduzida. Letra R. Sinalização tátil no piso. Letra S. Piso podotátil com cromo diferenciado. Letra T. Tadoma. Letra U. Central de atendimento ao surdo. Letra V. Contraste cromático. Letra W. Legendas em texto. Letra X. Transcrição de falas em tempo real. Letra Y. Closed caption. Letra Z. Medidas de promoção de acesso físico. Conforme a NBR 9050 de 2020, quando for o caso. Letra A. Ações que, de maneira geral, permitam a inclusão de públicos tradicionalmente não contemplados em programas e atividades culturais, a exemplo daqueles citados no parágrafo 2º deste artigo. Letra BB. Ações de acesso à cultura previstas nas legislações e normativas pertinentes. Letra CC. Outras ações e ou medidas sugeridas pelo A. Proponente a serem apreciadas pela Câmara de Fomento. Parágrafo 6º. As medidas e ou ações de acessibilidade deverão constar nos materiais de divulgação do projeto, conforme orientações a serem disponibilizadas no Manual de Gestão do Fundo, a ser divulgado posteriormente ao resultado do edital. Parágrafo 7º. As medidas e ou ações de acessibilidade deverão integrar a planilha financeira e ser custeadas com os recursos destinados ao projeto, em caso de aprovação. Parágrafo 8º. Caso A. Proponente vislumbre outra maneira de viabilizar as medidas e ou ações a serem adotadas e as mesmas não venham a acarretar custos para o projeto, deverão ser apresentadas as devidas justificativas para sua ausência na planilha financeira. Item 14. Como o projeto cultural deve promover ações e ou medidas de democratização do acesso? Artigo 17. Os projetos deverão prever medidas de democratização do acesso à cultura por meio de ações em que o A. Proponente e sua equipe promovam a universalização do acesso aos bens e serviços gerados pelo projeto, não sendo premissa, contudo, a garantia de gratuidade ao público. Parágrafo único. Entende-se como medidas de democratização de acesso. Letra. Desenvolvimento de atividades em locais remotos ou em áreas habitadas por populações urbanas periféricas. Letra B. Facilitação do acesso pela população aos bens e serviços gerados pelo projeto, promovendo gratuidade ou oferta de ingressos a preços populares, quando for o caso. Letra C. Disponibilização de registros audiovisuais das atividades na internet. Letra D. Oferta de bolsas de estudo ou estágio a estudantes da rede pública ou privada de ensino em atividades educacionais, profissionais ou de gestão cultural e artes desenvolvidas na proposta. Letra I. Doação de cotas de ingressos e ou produtos culturais resultantes do projeto, para além da cota obrigatória de 5% para a Secretaria Municipal de Cultura estipulada pelo edital, nos termos do artigo 55, letra F. Oferta de transporte gratuito ao público das atividades do projeto. Letra G. Capacitação de agentes culturais. Letra H. Ações que, de maneira geral, permitam maior acesso aos bens e serviços culturais gerados pelos projetos. Letra I. Outras medidas sugeridas pelo A. Proponente a serem apreciadas pela Câmara de Fomento. Item 15. Como o projeto cultural deve propor a contrapartida sociocultural? Artigo 18. Os projetos devem apresentar, obrigatoriamente, proposta de contrapartida sociocultural, financeiramente mensurável em campo específico no formulário de inscrição, entendida como retorno social à população por meio de ação a ser desenvolvida pelo projeto como retribuição ao apoio financeiro recebido pela Prefeitura de Belo Horizonte. Parágrafo 1º. Entende-se como contrapartida sociocultural as seguintes ações. Letra A. Doação dos produtos culturais a escolas públicas, estudantes e professores da rede pública de ensino, bem como a entidades de ensino de gestão cultural e artes como universidades públicas e privadas, bibliotecas,
Museus ou equipamentos culturais acessíveis ao público, para além da cota obrigatória de 5% para a Secretaria Municipal de Cultura estipulada pelo edital, nos termos do artigo 55, letra B. Doação de cota de ingressos ou permissão de participação gratuita a público de baixa renda, nos termos do Decreto Federal número 6.135, de 2007, para além da cota obrigatória de 5% para a Secretaria Municipal de Cultura estipulada pelo edital, nos termos do artigo 55, letra C. Desenvolvimento de atividades, tais como oficinas, espetáculos, palestras, encontros, seminários, exposições e outras, em locais remotos ou em áreas habitadas por populações urbanas periféricas. Letra D. Desenvolvimento de atividades, tais como oficinas, espetáculos, palestras, encontros, seminários, exposições e outras, em equipamentos e centros culturais vinculados à Secretaria Municipal de Cultura ou às suas entidades vinculadas. Letra I. Disponibilização de registros audiovisuais das atividades na internet. Letra F. Realização gratuita de atividades paralelas aos projetos, tais como ensaios abertos, cursos, treinamentos, palestras, exposições, mostras, oficinas e outras. Letra G. Oferta de bolsas de estudo ou estágio a estudantes em atividades educacionais, profissionais ou de gestão cultural e artes desenvolvidas pelo projeto. Letra H. Capacitação de agentes culturais. Letra I. Ações que, de maneira geral, permitam retorno social à população pelo apoio financeiro recebido e que estejam relacionadas à descentralização cultural ou à universalização e democratização do acesso a bens e serviços culturais. Letra J. Outras medidas sugeridas pelo proponente a serem apreciadas pela Secretaria Municipal de Cultura. Parágrafo 2º. A proposta de contrapartida não compõe o escopo de avaliação dos projetos previsto pelo edital e os custos envolvidos para sua realização não podem estar incluídos no plano de utilização dos recursos financeiros, devendo os mesmos constar em campo específico no formulário de inscrição. Parágrafo 3º. Caso os custos envolvidos na realização da proposta de contrapartida estejam incluídos no plano de utilização dos recursos financeiros, o projeto perderá um ponto no critério 3, execuibilidade, item 1, orçamento. Parágrafo 4º. Para os projetos aprovados, a contrapartida será estabelecida entre o empreendedor e a Secretaria Municipal de Cultura, que poderá, a seu critério, propor alterações na proposta originalmente apresentada, desde que não comprometa sua realização e comprovação no período de execução do projeto estabelecido no termo de compromisso. Item 16. O projeto cultural poderá apresentar a mesma proposta para acessibilidade, democratização do acesso e contrapartida social? Artigo 19. Para todos os efeitos, não poderá ser apresentada a mesma proposta para acessibilidade, democratização do acesso e contrapartida sociocultural, sendo que, no caso das duas primeiras, a apresentação de propostas iguais implicará a perda de pontuação, conforme parágrafo 3º do artigo 35 do edital. Parágrafo único. Os projetos que não apresentarem propostas para acessibilidade, democratização do acesso ou contrapartida sociocultural serão desclassificados nos termos do artigo 34. Item 17. Como apresentar o orçamento do projeto? Artigo 20. Os projetos deverão ser financiados em sua integralidade com recursos oriundos deste edital, sendo vedada a previsão de recursos financeiros advindos de outras fontes de custeio. Item 18. Quais são os limites percentuais estabelecidos para elaboração da planilha orçamentária? Artigo 21. O valor dos serviços para elaboração do projeto cultural fica limitado a 5% do valor aprovado, podendo ser destinado ao empreendedor, ou a terceiros. Artigo 22. O valor dos custos de administração não poderá ultrapassar 15% do valor aprovado, exceto em casos específicos devidamente motivados pelo empreendedor, os quais serão analisados pela Câmara de Fomento. Item 19. É possível adquirir material permanente com recurso aprovado para a realização do projeto? Artigo 23. Os empreendedores, poderão efetuar aquisição de material permanente,
desde que comprovem que a compra representa maior economicidade em detrimento da locação e constitua item indispensável à execução do projeto, devendo a empreendedor a, em qualquer caso, realizar cotação prévia de preços com 3 orçamentos de compra no mercado e 3 de locação, observados os princípios da impessoalidade e da moralidade. Parágrafo 1º. A cotação prévia a que se refere o caput poderá ser apresentada ao longo da execução do projeto, não sendo premissa sua apresentação no ato da inscrição. Parágrafo 2º. A aquisição somente poderá ser realizada após análise e aprovação, por parte da Secretaria Municipal de Cultura, da cotação apresentada pelo a empreendedor a do projeto aprovado. Parágrafo 3º. A titularidade dos bens adquiridos com recursos do projeto cultural será definida conforme disposto na Instrução Normativa número 60, de 2023. Item 20. Quais despesas não podem ser pagas com o recurso aprovado para a realização do projeto? Artigo 24. É vedada a previsão de despesas das seguintes naturezas. Inciso 1. Em benefício de qualquer dos impedidos de participação nos projetos culturais, em conformidade com o artigo 10. Inciso 2. Em favor de clubes e associações de servidores públicos do município. Inciso 3. Com recepções, coquetéis, serviços de buffet ou similares, excetuados os gastos com as refeições dos profissionais ou com ações educativas, quando necessários à consecução dos objetivos da proposta. Inciso 4. Referentes à compra de passagens em primeira classe ou classe executiva, salvo em caso de necessidade justificada por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Inciso 5. Com bebidas alcoólicas de qualquer gênero. Inciso 6. Com despesas de aluguéis de bens imóveis e móveis, inclusive equipamentos, em que o locador seja o a próprio, a empreendedor, a ou pessoa jurídica da qual seja sócio, a. Inciso 7. Com itens de custos genéricos, incoerentes com a natureza da proposta ou que não contenham relação com o objeto do projeto. Item 21. Quais são as condições e como é feita a inscrição do projeto neste edital? Artigo 25. O período de inscrições de projetos será de 30 de agosto de 2025, às 0 horas, até 30 de setembro de 2025, às 17 horas. Parágrafo 1º. O edital e os formulários necessários à inscrição serão disponibilizados no ct.gov.br Decentra 2025, em seção específica destinada ao edital Decentra 2025, que conterá link direcionando-os às proponentes para a plataforma Mapa Cultural BH, onde o cadastro dos projetos e as inscrições serão .gov.br Decentra 2025. Efetivamente realizados, sendo o envio das propostas limitado ao prazo estabelecido pelo caput. Parágrafo 2º. O ct.gov.br Decentra 2025, em seção específica destinada ao edital Decentra 2025, conterá, além do edital e de todos os formulários necessários, canal de dúvidas e atendimento ao público.pbh.gov.br. Item 22. Quais são os documentos e anexos que devem ser preenchidos? Artigo 26. Para realizar a inscrição, o a proponente deverá efetuar cadastro na plataforma Mapa Cultural BH, preenchendo integralmente todos os requisitos e as informações solicitadas. Parágrafo 1º. Caso a proponente já possua cadastro na plataforma Mapa Cultural BH em virtude de participações em editais anteriores da Secretaria Municipal de Cultura ou por quaisquer outros motivos, o mesmo poderá ser utilizado para a inscrição do projeto no presente edital, desde que esteja completamente preenchido e atualizado, considerando-se todos os requisitos e as informações solicitadas. Parágrafo 2º. O a proponente deverá ser o a agente individual cadastrado, na plataforma Mapa Cultural BH como responsável pela inscrição, sob pena de desclassificação, sendo facultada a utilização de nome artístico ou nome social. Parágrafo 3º. Para que seja admitida a inscrição de projetos por meio de agente individual que não seja o próprio proponente pessoa física, deverá ser anexada a autorização emitida pelo proponente, com firma reconhecida em cartório.
Artigo 27. Este edital admite somente inscrição online de projetos. Parágrafo 1º. A Secretaria Municipal de Cultura disponibilizará manual de inscrição, no início do período de inscrições, com as devidas orientações e procedimentos a serem adotados. Parágrafo 2º. Para finalizar a inscrição do projeto na plataforma Mapa Cultural BH, o proponente deverá clicar no botão Enviar. Parágrafo 3º. É de responsabilidade do proponente verificar se todos os arquivos foram devidamente anexados no sistema, sendo permitidas quaisquer alterações até que este finalize a inscrição e clique no botão Enviar. Parágrafo 4º. Após o proponente clicar em Enviar, o projeto será considerado enviado, ou seja, inscrito no edital, não sendo possível alteração posterior. Parágrafo 5º. Caso o projeto seja mantido como rascunho pelo proponente na plataforma Mapa Cultural BH, este não será considerado inscrito no edital. Parágrafo 6º. Em caso de inscrição de mais de um projeto, apenas o último será considerado inscrito, sendo os demais cancelados. Parágrafo 7º. Após o encerramento das inscrições, o cancelamento de proposta inscrita só poderá ser processado mediante apresentação de justificativa devidamente fundamentada pelo proponente, a ser apreciada pela Secretaria Municipal de Cultura ou, quando for o caso, pela Câmara de Fomento. Parágrafo 8º. No período compreendido entre o encerramento das inscrições e a homologação do resultado do edital, não será permitida a alteração do proponente de projeto inscrito, bem como anexar quaisquer novos documentos ou informes aos projetos, exceto aqueles exigidos pela Secretaria Municipal de Cultura ou pela Câmara de Fomento a título de diligência, esclarecimento ou instrução do processo. Item 23. Quais documentos do proponente são necessários na etapa de inscrição? Artigo 28. No ato da inscrição, deverão ser preenchidos todos os campos obrigatórios da ficha de inscrição online do projeto na plataforma Mapa Cultural BH, incluindo os dados cadastrais completos do proponente. Parágrafo 1º. Após o preenchimento completo da ficha de inscrição online, deverão ser anexados os arquivos abaixo relacionados, sendo aceitos apenas arquivos em formato PDF e cada arquivo não poderá exceder 5 MB, sob pena de perda de pontuação, conforme parágrafo 1º do artigo 35 do edital. Será facultado o envio de até 5 arquivos, no máximo. Inciso 1. Documentação cadastral. Documentação cadastral completa do proponente, conforme orientações e exigências contidas no artigo 32. Inciso 2. Formulário de inscrição. Formulário completo, conforme o modelo disponibilizado no site, com todos os campos devidamente preenchidos, incluindo plano de utilização dos recursos financeiros, separado em pré-produção, produção, comunicação, administração e elaboração, quando for o caso, a proposta de contrapartida sociocultural, os currículos do proponente e dos demais membros da equipe principal. Inciso 3. Planilha financeira simplificada. Planilha simplificada, conforme o modelo disponibilizado na página pf.gov.br Decentra 2025, incluindo as etapas de pré-produção, produção, divulgação, administração e elaboração, quando for o caso, pbh.gov.br Decentra 2025. Inciso 4. Dossiê com documentos comprobatórios ou clipping, documentos que comprovem o currículo apresentado pelo proponente e o histórico de realizações do projeto, no caso de já possuir histórico mínimo de execução, podendo ser clipping, fotografias, certificados, peças gráficas, matérias em jornais e demais veículos de comunicação impressos ou virtuais, bem como outros anexos que o proponente julgar necessários. O nome do proponente ou do projeto, conforme o caso, deverá estar devidamente identificado ou grifado, sob pena de perda de pontuação, conforme parágrafo 2º do artigo 35 do edital. São permitidos os seguintes limites de páginas para cada dossiê ou clipping: proponente, 10 páginas, histórico de realizações do projeto, 5 páginas. Inciso 5. Anexos opcionais. O proponente poderá,
não obrigatoriamente, anexar outros conteúdos e materiais adicionais para melhor entendimento do projeto, que venham a elucidar e enriquecer a análise da proposta pela Câmara de Fomento, conforme documentos e informações sugeridas no anexo 7 do edital. Parágrafo 2º. É desejável que, junto aos anexos opcionais, seja apresentada a carta de anuência do S, a serem utilizados no projeto, visando enriquecer a análise e garantir a fidedignidade das informações prestadas, não sendo, contudo, critério de desclassificação do presente edital. Parágrafo 3º. O dossiê com documentos comprobatórios, vide inciso 3 do presente artigo, poderá ser substituído por apresentação de cópia de certificado de enquadramento de incentivo fiscal ou certificado de participação do fundo emitidos anteriormente pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura em nome do proponente, nos últimos 3 anos, inclusive em edições anteriores do edital Decentra. Também será aceita a cópia de publicação de aprovação de projeto em nome do proponente no Diário Oficial do Município, nos últimos 3 anos. Parágrafo 4º. Em conformidade com o Decreto Federal nº 8.727, de 2016, que dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de travestis, transexuais e transgêneros no âmbito da administração pública, a ficha de inscrição online e o formulário de inscrição conterão campos específicos para preenchimento do nome social, quando for o caso, sendo disponibilizado também um campo específico para preenchimento do nome civil, que será utilizado apenas para fins administrativos. Parágrafo 5º. No caso de projeto que implique em cessão de direitos autorais, direitos de uso de imagem, propriedade intelectual e conexos, deverá ser apresentada concessão ou anuência por parte do autor, ou de quem detenha tais direitos no ato da inscrição do projeto, constando previsão para seu pagamento no plano de utilização dos recursos financeiros ou a justificativa pela sua ausência, quando for o caso. Parágrafo 6º. Todos os projetos inscritos deverão apresentar currículos e fichas técnicas das equipes principais em conformidade e coerência com os objetivos e a natureza dos projetos, sendo de responsabilidade da Câmara de Fomento analisar a compatibilidade com o objeto e a capacidade de execução da equipe. Parágrafo 7º. O proponente é o responsável por todas as informações prestadas e documentações inseridas juntamente ao projeto inscrito. Caso sejam identificadas irregularidades ou apresentação de currículos ou quaisquer outros documentos sem a ciência dos profissionais envolvidos, o projeto poderá ser cancelado sem prejuízo das medidas legais cabíveis, estando assegurados o contraditório e a ampla defesa. Artigo 29. Para a etapa de inscrição de projetos, não são exigências do presente edital. Letra A. Assinatura do formulário de inscrição e dos currículos apresentados. Letra B. Apresentação de dossiê com documentos comprobatórios ou clipping para todos os integrantes da equipe, sendo a obrigatoriedade aplicada apenas ao proponente e ao histórico de realizações do projeto, no caso de já possuir histórico mínimo de execução. Item 24. Como conferir se a inscrição está válida? Artigo 30. A Secretaria Municipal de Cultura, com vistas a garantir o sigilo das propostas, não terá acesso aos arquivos enviados até que sejam encerradas as inscrições. Parágrafo único. Após o término das inscrições, a lista completa de projetos inscritos, bem como a lista de projetos cancelados, nos termos do artigo 6º, parágrafo 2º, será publicada no Diário Oficial do Município, estando assegurada a possibilidade de apresentação de recurso no prazo de 1 dia útil. Artigo 31. Após a etapa recursal da fase de inscrições, a lista definitiva de projetos inscritos será publicada no Diário Oficial do Município, juntamente com a distribuição percentual dos recursos deste edital de acordo com o artigo 15. Item 25. Quais documentos do proponente são necessários na etapa de inscrição? Artigo 32. Proponente deverá apresentar a seguinte documentação cadastral, em conformidade com o artigo 28. Letra A. Cópia simples do documento de identidade, como RG, passaporte ou CNH. Letra B. Cópia simples do cadastro de pessoa física, CPF, sendo que, caso o documento de identidade apresentado já possua o CPF do candidato,
Fica dispensada a apresentação. Letra C. Cópia simples de comprovante de residência em Belo Horizonte, com data de emissão a partir de junho de 2025, em nome do candidato, sendo aceitos documentos bancários, comerciais e públicos, conforme exemplos apresentados abaixo: contas de água, gás, energia elétrica ou telefone, fixo ou móvel, declaração do proprietário do imóvel confirmando a residência, confirma reconhecida em cartório, acompanhada de um dos comprovantes de conta de água, gás, energia elétrica ou telefone em nome do proprietário do imóvel, emitido em 2025, boleto bancário de mensalidade escolar, de mensalidade de plano de saúde, de condomínio ou de financiamento habitacional, fatura de cartão de crédito, guia ou carnê do IPTU ou IPVA. Correspondência referente à infração de trânsito, escritura ou certidão de ônus do imóvel, outro tipo de comprovante de residência apresentado pelo a proponente, a ser analisado pela Secretaria Municipal de Cultura. Parágrafo 1º. O comprovante de residência apresentado deverá conter, de forma legível, o nome do a proponente, o endereço completo e a data de emissão, sob pena de desclassificação. Parágrafo 2º. Caso a proponente resida com terceiros e não possua comprovante de residência em nome próprio, deverá apresentar, além dos seus documentos, cópia do comprovante de residência, cópia do documento de identidade, RG, passaporte, CNH, etc., e cópia do CPF, todos em nome do terceiro com quem reside, além de declaração do corresidente atestando o compartilhamento de moradia, conforme modelo disponibilizado pelo anexo 3. Parágrafo 3º. O comprovante de residência apresentado pelo a proponente ou por terceiros, no caso de corresidência, deverá conter a data de emissão legível e ser emitido a partir de junho de 2025, sob pena de desclassificação. Parágrafo 4º. No caso de circenses, ciganos, indígenas ou casos específicos devidamente motivados que não possuam meios de comprovação de residência em Belo Horizonte, deverá ser apresentada a autodeclaração do a proponente, nos termos da Lei Federal nº 7.115, de 1983, confirmando a residência em Belo Horizonte e garantindo a total veracidade das informações, conforme modelo constante no anexo 4. Item 26. Quem é responsável pela etapa de análise e seleção? Artigo 33. A etapa de análise e julgamento, a ser realizada pela Câmara de Fomento, tem como finalidade avaliar as propostas e selecionar os projetos a serem contemplados, bem como definir os recursos a eles destinados. Parágrafo 1º. A critério da Câmara de Fomento, poderão ser compostas comissões setoriais ou específicas para fins de análise das propostas inscritas, em conformidade com a Lei Municipal nº 11.010, de 2016. E os decretos municipais número 16.514, de 2016, e número 16.597, de 2017. Parágrafo 2º. As reuniões da Câmara de Fomento serão realizadas na forma de seu regimento interno e os trabalhos serão coordenados por seu presidente. Parágrafo 3º. Para avaliação em quaisquer das etapas, a Câmara de Fomento poderá contar com apoio técnico da Secretaria Municipal de Cultura. Item 27. Quais são os critérios de desclassificação? Artigo 34. Serão desclassificados os seguintes projetos. Letra: projetos que não apresentem o formulário de inscrição referente ao presente edital ou projetos que utilizem modelos de formulário referentes a editais anteriores da Secretaria Municipal de Cultura ou quaisquer outros editais. Letra B. Projetos que não apresentem o formulário de inscrição, a planilha financeira simplificada, a documentação cadastral, o dossiê com documentos comprobatórios do a proponente, clipping. Letra C. Projetos que apresentem formulário de inscrição, planilha financeira simplificada ou qualquer dos anexos obrigatórios de maneira incompleta, ilegível ou em branco, de forma que se torne inviável a análise. Letra D. Projetos que não apresentarem propostas para acessibilidade, democratização do acesso ou contrapartida sociocultural, nos termos do parágrafo único do artigo 19. Letra I. Projetos manuscritos ou inscritos fora do período estabelecido pelo edital,
Letra F. Projetos aprovados em qualquer dos editais oriundos da Política Municipal de Fomento à Cultura, nos termos do artigo 7 graus. Letra G. Projetos que não possuam caráter artístico ou cultural, bem como aqueles que não se enquadrem em nenhum dos setores artístico-culturais e ou categorias presentes no edital, conforme o artigo 14. Letra H. Projetos em que o a. proponente não seja o a. agente individual cadastrado a. na plataforma Mapa Cultural BH como responsável pela inscrição, nos termos do artigo 26. Letra I. Projetos de proponentes ou empreendedores, AIS, que se enquadrem nos impedimentos do artigo 9 graus. Letra J. Projetos que contrariem os artigos 5º e 6 graus. Letra K. Projetos que não sejam realizados em Belo Horizonte. Letra L. Outros casos que contrariem o edital e não permitam a análise dos projetos. Parágrafo 1º. A relação dos projetos desclassificados será publicada no Diário Oficial do Município antes do resultado com a relação dos projetos aprovados a que se refere o artigo 39, estando assegurada a possibilidade de apresentação de recurso no prazo de 2 dias úteis. Parágrafo 2º. O resultado da etapa recursal será publicado no Diário Oficial do Município, sendo que, aos projetos que tiverem os seus recursos aprovados, estará garantida a análise pela Câmara de Fomento, nos termos do artigo 35. Item 28. Quais são os critérios de análise e seleção dos projetos? Artigo 35. Os projetos culturais receberão de 0 a 100 pontos, assim distribuídos. Critério 1. Consistência do projeto. Subcritério 1.1. Letra A. Por seu conceito e conteúdo no que se refere à originalidade, singularidade ou autenticidade. Letra B. Pelo conjunto do projeto e sua relevância no cenário artístico e cultural da cidade. Letra C. Por sua contribuição para o reconhecimento, difusão, valorização e a preservação da cultura no município de Belo Horizonte. Escala de pontuação. Não atende ao critério, 0 ponto. Atende de forma razoável aos aspectos do critério, entre 0,1 e 7,5 pontos. Atende bem aos aspectos do critério, entre 7,6 e 14,9 pontos. Atende integralmente a todos os aspectos do critério, 15 pontos. Pontuação máxima do subcritério 1.1, 15 pontos. Subcritério 1.2. Apresentação do projeto. Proposta que apresente. Letra A. Clareza. Letra B. Objetividade. Letra C. Suficiência das informações contidas nos formulários de inscrição, que deverão expressar de modo fundamentado o que se pretende realizar. Escala de pontuação. Não atende ao critério, 0 ponto. Atende de forma razoável aos aspectos do critério, entre 0,1 e 7,5 pontos. Atende bem aos aspectos do critério, entre 7,6 e 14,9 pontos. Atende integralmente a todos os aspectos do critério, 15 pontos. Pontuação máxima do subcritério 1.2, 15 pontos. Subtotal do critério 1, consistência do projeto, 30 pontos. Critério 2. Execuibilidade. Subcritério 2.1. Orçamento. Escala de pontuação. Não atende ao critério, 0 ponto. Atende de forma razoável ao critério, entre 0,1 e 2,9 pontos. Atende bem ao critério, entre 3 e 4,9 pontos. Atende integralmente ao critério, 5 pontos. Pontuação máxima do subcritério 2.1, 5 pontos. Subcritério 2.2. Cronograma de execução. Adequação dos prazos, coerência do cronograma, suficiência das informações e coerência com o escopo do projeto. Escala de pontuação. Não atende ao critério, 0 ponto. Atende de forma razoável ao critério, entre 0,1 e 2,9 pontos. Atende bem ao critério, entre 3 e 4,9 pontos. Atende integralmente ao critério, 5 pontos. Pontuação máxima do subcritério 2.2, 5 pontos. Subcritério 2.3. Equipe. Escala de pontuação.
Não atende ao critério, 0 ponto. Atende de forma razoável ao critério, entre 0,1 e 2,9 pontos. Atende bem ao critério, entre 3 e 4,9 pontos. Atende integralmente ao critério, 5 pontos. Pontuação máxima do subcritério 2.3, 5 pontos. Subcritério 2.4. Plano de comunicação e divulgação. Qualidade e suficiência das seguintes informações. Letra A. Detalhamento do plano de comunicação e divulgação do projeto. Letra B. Coerência do plano de comunicação e divulgação do projeto. Letra C. Estratégias para atingir o público-alvo. Escala de pontuação. Não atende ao critério, 0 ponto. Atende de forma razoável ao critério, entre 0,1 e 2,9 pontos. Atende bem ao critério, entre 3 e 4,9 pontos. Atende integralmente ao critério, 5 pontos. Pontuação máxima do subcritério 2.4, 5 pontos. Subcritério 2.5. Capacidade de articulação e mobilização, reconhecimento. Capacidade de articula. Escala de pontuação. Não atende ao critério, 0 ponto. Atende de forma razoável ao critério, entre 0,1 e 2,9 pontos. Atende bem ao critério, entre 3 e 4,9 pontos. Atende integralmente ao critério, 5 pontos. Pontuação máxima do subcritério 2.5, 5 pontos. Critério 3. Impacto cultural do projeto e seu efeito multiplicador. Subcritério 3.1. Desconcentração dos recursos. Considera proponentes residentes nas regionais e territórios de gestão compartilhada da cidade com baixo índice de participação histórica, sendo a pontuação distribuída da seguinte forma: B1, L4, N1, N4, O3, O5 e áreas de vulnerabilidade social em qualquer dos territórios, 10 pontos. B4, CS5, N2, NA1, O4 e VN2, 9 pontos. B3, N3, NU2, U2 e VN1, 8 pontos. B2, NA3, P3, P4 e VN3, 7 pontos. B5, L1, NA2 e VN4, 6 pontos. NA5, NU3, P1 e P2, 5 pontos. CS3, L3, NU1, NU4, O1 e U4, 4 pontos. CS4, NA4 e L2, 3 pontos. CS2, 2 pontos. CS1, 1 ponto. Pontuação máxima do subcritério 3.1, 10 pontos. Subcritério 3.2. Descentralização das atividades. Considera-te B1, L4, N1, N4, O3, O5 e áreas de vulnerabilidade social em qualquer dos territórios, 10 pontos. B4, CS5, N2, NA1, O4 e VN2, 9 pontos. B3, N3, NU2, U2 e VN1, 8 pontos. B2, NA3, P3, P4 e VN3, 7 pontos. B5, L1, NA2 e VN4, 6 pontos. NA5, NU3, P1 e P2, 5 pontos. CS3, L3, NU1, NU4, O1 e U4, 4 pontos. CS4, NA4 e L2, 3 pontos. CS2, 2 pontos. CS1, bem como projetos sem local específico de realização ou realizados de forma virtual, 1 ponto. Observação: somente serão pontuados os territórios onde as ações tenham relação direta com o objeto central do projeto cultural. Os territórios sem essa relação não serão considerados. Pontuação máxima do subcritério 3.2, 10 pontos. Subcritério 3.3. Fortalecimento cultural e economia da cultura. Considera a necessidade de fomento público, diante da dificuldade de captação de recursos incentivados, de patrocínio direto e ou da dificuldade de viabilização econômica do projeto no mercado. Escala de pontuação. Não atende ao critério, 0 ponto.
atende parcialmente ao critério, entre 0,1 e 1,9 pontos, atende integralmente ao critério, 2 pontos. Pontuação máxima do subcritério 3.3, 2 pontos. Subcritério 3.3. Fortalecimento cultural e economia da cultura, continuação. Capacidade de contri. Escala de pontuação. Não atende ao critério, 0 ponto, atende parcialmente ao critério, entre 0,1 e 1,9 pontos, atende integralmente ao critério, 2 pontos. Pontuação máxima deste aspecto, 2 pontos. Adicionalmente, proponentes que nunca aprovaram projetos na Política Municipal de Fomento à Cultura, Lei Municipal de Fomento à Cultura de Belo Horizonte, nos últimos 5 anos recebem 2 pontos. Subcritério 3.4. Formação de público e retorno social. Avalia a formação de público e plateia, as estratégias para atendimento e acesso do público aos projetos e as perspectivas claras de retorno social à população. Escala de pontuação. Não atende ao critério, 0 ponto. Atende minimamente ao critério, entre 0,1 e 1,9 pontos, atende parcialmente ao critério, entre 2 e 3,9 pontos, atende integralmente ao critério, 4 pontos. Pontuação máxima do subcritério 3.4, 4 pontos. Subcritério 3.7. Protagonismo do representante do projeto. Avalia proponentes que sim. A pontuação será atribuída de forma acumulativa até o limite máximo de 2 pontos, conforme os seguintes critérios. Letra A. Mulheres, 1 ponto. Letra B. Mães com filhos de 0 a 5 anos, 1 ponto. Para comprovação, a proponente deve enviar certidão de nascimento do A. Filho. A. Letra C. Idosos, 1 ponto. Letra D. Pessoa com deficiência, PCD, 1 ponto. Letra I. Pessoas negras, 1 ponto. Letra F. Indígenas, 1 ponto. Letra G. Ciganos, 1 ponto. Letra H. Pessoas LGBT+, 1 ponto. Pontuação máxima do subcritério 3.7, 2 pontos. Subcritério 3.7. Protagonismo, continuação, equipe principal. Considera a participação na equipe principal de mulheres, pessoas negras, idosos, pessoas com deficiência, indígenas, ciganos ou pessoas LGBT+, com base nas informações prestadas no ato da inscrição. Entende-se como equipe principal, nas produções audiovisuais, os integrantes que tenham relação direta com a execução do objeto principal do projeto, incluindo a proponente. Exemplos de funções: roteirista, diretor, de fotografia, produtor, executivo, diretor, de produção, diretor, de arte, diretor, de som, diretor, de pós-produção, coordenador, entre outras. Escala de pontuação. Não atende ao critério, quando não há participação dos grupos acima descritos na equipe do projeto, 0 ponto, até 50% da equipe principal do projeto composta pelos grupos acima descritos, 1 ponto. Mais de 50% da equipe principal do projeto composta pelos grupos acima descritos, 2 pontos. Mais de 60% da equipe principal do projeto composta pelos grupos acima descritos, incluindo diretor ou função equivalente, isto é, o agente cultural que exerce a função principal do projeto, 3 pontos. Observação. Proponente garante a total veracidade das informações prestadas na inscrição, sob pena de desclassificação ou cancelamento do projeto, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal. Pontuação máxima do subcritério 3.7, 3 pontos. Subtotal do critério 3, impacto cultural do projeto e seu efeito multiplicador, 35 pontos. Critério 4. Acessibilidade e democratização. Subcritério 4.1. Acessibilidade. Escala de pontuação. Não atende ao critério, 0 ponto, atende de forma razoável ao critério,
entre 0,1 e 2,9 pontos, atende bem ao critério, entre 3 e 4,9 pontos. Atende integralmente ao critério, 5 pontos. Pontuação máxima do subcritério 4.1, 5 pontos. Subcritério 4.2. Democratização do acesso. Estratégias apresentadas para a democratização do acesso, em conformidade com escala de pontuação. Não atende ao critério, 0 ponto, atende de forma razoável ao critério, entre 0,1 e 2,9 pontos, atende bem ao critério, entre 3 e 4,9 pontos, atende integralmente ao critério, 5 pontos. Pontuação máxima do subcritério 4.2, 5 pontos. Subtotal do critério 4, acessibilidade e democratização, 10 pontos. Pontuação total máxima, 100 pontos. Parágrafo 1º. Em conformidade com o disposto no parágrafo 1º do artigo 28, os projetos que apresentarem arquivos em formatos diferentes de PDF serão penalizados com a perda de 0,5 ponto na pontuação final. Parágrafo 2º. Em conformidade com o disposto no inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 28, os projetos que não respeitarem as regras e limites quanto ao dossiê ou clipping serão penalizados com a perda de 0,5 ponto na pontuação final. Parágrafo 3º. Em conformidade com o disposto no artigo 19, os projetos que não apresentarem diferentes propostas para acessibilidade e democratização do acesso serão penalizados com a perda de 2,5 pontos na pontuação final. Parágrafo 4º. Em conformidade com o disposto no parágrafo 3º do artigo 18, os projetos que previrem os custos de realização da proposta de contrapartida na planilha financeira simplificada serão penalizados com a perda de 1 ponto na pontuação final. Parágrafo 5º. Para verificação dos indicadores de pontuação estabelecidos pelos critérios de desconcentração dos recursos e descentralização das ações, deverá ser acessado o anexo 2 do edital, que contém a relação de todos os bairros, regionais e territórios de gestão compartilhada do município. Parágrafo 6º. É dever da Câmara de Fomento levar em consideração, durante o processo de análise dos projetos, o Plano Bianual de Financiamento à Cultura 2024 a 2025. Parágrafo 7º. Fica estabelecido que os projetos que receberem nota inferior a 70 pontos serão reprovados. Parágrafo 8º. Todos os projetos que receberem nota superior a 70 pontos serão classificados, estando a aprovação condicionada aos percentuais financeiros destinados a cada setor artístico-cultural, conforme estabelecido pelo artigo 13, e levando-se em consideração a pontuação atribuída aos demais projetos, sendo contemplados aqueles que obtiverem maior pontuação em seus setores diante do orçamento disponível. Parágrafo 9º. Para cumprimento do artigo 32 da Lei Municipal nº 11.010, de 2016, e visando a desconcentração dos recursos, fica definido o percentual de aprovação de, no mínimo, 3% dos recursos deste edital, por regional do município. Parágrafo 10. Para cumprimento do disposto no parágrafo anterior será observada a disponibilidade orçamentária de cada setor artístico-cultural, conforme quadro de distribuição constante no artigo 15. Parágrafo 11. Caso não haja projetos suficientes para cumprimento do disposto no parágrafo 9º, o recurso será distribuído entre as demais regionais, respeitando-se sempre o teto destinado a cada categoria, conforme artigo 13, e a ordem de classificação dos projetos. Item 29. Como são atribuídos os valores de aprovação dos projetos? Artigo 36. A Câmara de Fomento fixará valores para cada projeto, respeitando os limites de financiamento estabelecidos pelo edital, de forma a viabilizar sua execuibilidade. Parágrafo 1º. A Câmara de Fomento procederá com análise técnica do plano de utilização dos recursos financeiros, podendo indicar cortes parciais e ou integrais nos itens de custo, também chamados rubricas, bem como apontar quaisquer outras restrições ou irregularidades. Parágrafo 2º. Após a aprovação e o efetivo início da execução do projeto, poderão ser apresentadas uma ou mais readequações financeiras. As orientações para apresentação de readequações financeiras, inclusive quanto à quantidade permitida, estão disponíveis na Instrução Normativa número 60, de 2023.
Parágrafo 3º. Ao proponente que tiver o seu projeto aprovado será permitida, junto à apresentação da readequação obrigatória do projeto, a apresentação de justificativa visando a manutenção de itens de custo, também chamados rubricas, eventualmente cortados pela Câmara de Fomento por meio de parecer técnico, sem que haja, em quaisquer hipóteses, mudança no valor total aprovado em favor do projeto cultural. Item 30. Existe prazo para a etapa de seleção dos projetos? Artigo 37. A análise e o julgamento dos projetos ocorrerão no prazo estimado de 60 dias, a contar do término do período de inscrições. Parágrafo único. O prazo a que se refere o caput poderá ser prorrogado, a critério da Secretaria Municipal de Cultura, desde que devidamente motivado. Artigo 38. O julgamento final da Câmara de Fomento será motivado pelos critérios estabelecidos no artigo 35. Parágrafo único. É facultado à Câmara de Fomento realizar diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, sendo vedada a inclusão de documentos que deveriam ser apresentados no ato da inscrição. Item 31. O que é o resultado preliminar da seleção? Artigo 39. O resultado parcial com a relação dos projetos aprovados, bem como de todos os suplentes em cada categoria, será publicado no Diário Oficial do Município, sendo respeitada a ordem decrescente de pontuação. Parágrafo 1º. Em caso de empate, prevalecerão as propostas que obtiverem maior pontuação no critério 3, impacto cultural e efeitos multiplicadores, seguido, respectivamente, dos itens 1, consistência do projeto, 2, execuibilidade, e 4. Acessibilidade e democratização. Parágrafo 2º. Persistindo o empate, será considerada aprovada a proposta do A. Proponente de maior idade. Parágrafo 3º. Caso persista o empate, será considerada aprovada a proposta do A. Proponente que não aprovou projetos nas últimas 5 edições do edital Decentra, modalidade fundo. Parágrafo 4º. Caso persista o empate, mesmo se aplicando o disposto nos parágrafos 1º, 2º e 3º deste artigo, a escolha se dará mediante sorteio pela Câmara de Fomento, sendo facultada a participação dos interessados. Item 32. Como funciona a etapa de recurso contra o resultado preliminar? Artigo 40. As proponentes terão o prazo de 2 dias úteis, contados a partir da publicação do resultado com a relação de projetos aprovados no Diário Oficial do Município, para solicitarem o parecer técnico de análise do seu projeto. Artigo 41. As proponentes terão o prazo de 3 dias úteis, contados a partir do envio do parecer técnico pela Secretaria Municipal de Cultura, para apresentarem recurso alegando o que acharem de direito e levando-se em consideração o que foi apresentado no projeto analisado. Parágrafo 1º. Os recursos serão analisados pela Câmara de Fomento e, uma vez mantida a pontuação, serão encaminhados à Secretaria Municipal de Cultura para avaliação e julgamento final. Parágrafo 2º. É vedada, na fase recursal, a inclusão de documentos que deveriam ser apresentados no ato da inscrição. Item 33. Quando será divulgado o resultado final da etapa de seleção? Artigo 42. Após recebidos e decididos eventuais recursos, o resultado final do edital, com a relação dos projetos aprovados bem como de todos os suplentes em cada categoria, será homologado e publicado no Diário Oficial do Município, sendo respeitada a ordem decrescente de pontuação e os critérios de desempate previstos no artigo 39. Item 34. Quais empreendedores culturais poderão receber o certificado de participação? Artigo 43. Após a homologação, a Secretaria Municipal de Cultura procederá com a análise da regularidade jurídica, fiscal e trabalhista, incluindo a análise da documentação cadastral enviada no ato da inscrição do projeto, conforme artigos 28 e 33. Parágrafo 1º. Caso a documentação esteja em conformidade com as regras do edital e não incorrendo nas situações descritas no artigo 44, o certificado de participação do Fundo Municipal de Cultura será emitido e encaminhado para o endereço de correspondência eletrônico, e-mail, informado pelo empreendedor no ato da inscrição do projeto. Parágrafo 2º.
O parecer técnico definitivo do projeto cultural aprovado, emitido pela Câmara de Fomento, será enviado juntamente com o certificado. Todos os apontamentos e eventuais restrições que constarem no parecer deverão ser levados em consideração durante a execução do projeto, inclusive em sua prestação de contas, sendo que eventuais alterações necessárias deverão ser sanadas obrigatoriamente junto à primeira readequação do projeto, em conformidade com a Instrução Normativa número 60, de 2023. Parágrafo 3º. Caso haja pendência documental, divergência ou inconsistência em qualquer dos documentos apresentados, a Secretaria Municipal de Cultura poderá emitir diligência ao a. empreendedor, quando for o caso, estabelecendo prazo máximo de 30 dias para a resolução das pendências e a respectiva emissão do certificado. Item 35. Quando o certificado de participação não será emitido. Artigo 44. O certificado de participação não será emitido para empreendedores, de projetos culturais que incorram nas situações abaixo discriminadas. Letra A. Empreendedor, que apresentar a documentação cadastral exigida com erros, inconsistências ou quaisquer problemas que impeçam a análise e que não apresente a resolução de eventuais pendências apontadas em virtude de diligência emitida pela Secretaria Municipal de Cultura, nos termos do artigo 43, parágrafo 3 graus, letra B, empreendedor, que, durante a verificação jurídica, fiscal e trabalhista, esteja inadimplente com qualquer dos editais oriundos da Política Municipal de Fomento à Cultura. Letra C. Outros casos que contrariem o edital, verificados durante a etapa de análise jurídica, fiscal e trabalhista. Parágrafo único. Ainda que avaliados e eventualmente aprovados, os projetos inscritos por empreendedores, que se enquadrem em quaisquer impedimentos ou vedações do edital serão cancelados a qualquer momento, inclusive após a homologação do resultado. Item 36. O que devo fazer após receber o certificado de participação? Artigo 45. Após o recebimento do certificado de participação do Fundo Municipal de Cultura, os empreendedores, de projetos aprovados estarão aptos, a assinarem o termo de compromisso, mediante a apresentação dos seguintes documentos, na forma e nos prazos estabelecidos pela Instrução Normativa número 60, de 2023. Letra A. Certidão negativa de débito federal. Letra B. Certidão negativa de débito estadual. Letra C. Certidão negativa de débito municipal. Letra D. Certidão negativa de débito trabalhista. Letra E. Certificado de participação do Fundo Municipal de Cultura. Letra F. Conta bancária. Comprovação de abertura de conta bancária exclusiva e específica para o projeto cultural. Letra G. Termo de acordo de contrapartida. Protocolo de solicitação do termo de acordo de contrapartida, em conformidade com a proposta de contrapartida sociocultural constante no formulário de inscrição. Artigo 46. Caso empreendedor não apresente a documentação solicitada ou não compareça no período estabelecido pela Instrução Normativa número 60, de 2023, perderá o direito de assinar o termo de compromisso. Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Cultura só poderá autorizar a assinatura após a data estabelecida se o atraso for devidamente motivado e houver previsão orçamentária. Item 37. Meu projeto poderá ser cancelado ou ter a aprovação anulada mesmo após a homologação. Artigo 47. A apresentação de declarações, informações ou quaisquer documentos irregulares ou falsos implicará na anulação da aprovação do projeto e de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das medidas e sanções administrativas e judiciais cabíveis. Artigo 48. Em caso de anulação da aprovação ou cancelamento de projetos por quaisquer motivos, inclusive em virtude do descumprimento do rito estabelecido para a assinatura de termo de compromisso nos prazos estabelecidos, poderão ser convocados os suplentes constantes na homologação do resultado, pela ordem de pontuação. Parágrafo 1º. Os empreendedores, que tiverem a anulação da aprovação ou cancelamento de projetos serão notificados pela Secretaria Municipal de Cultura da decisão por meio de publicação no Diário Oficial do município, estando assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Parágrafo 2º. A relação dos projetos suplentes convocados, conforme previsto no caput, também constará em publicação no Diário Oficial do Município, ocasião na qual será determinado o prazo para cumprimento dos ritos estabelecidos para obtenção do termo de compromisso. Parágrafo 3º. A convocação dos projetos suplentes fica condicionada à disponibilidade orçamentária e aos prazos necessários para a viabilização de sua execução. Parágrafo 4º. Após a homologação do resultado, é permitido ao a. empreendedor a. de projeto cultural aprovado solicitar o cancelamento da aprovação, mediante apresentação de justificativa devidamente fundamentada, a ser apreciada pela Secretaria Municipal de Cultura. Artigo 49. Serão desclassificados ou cancelados, a qualquer momento, os projetos que apresentem quaisquer formas de preconceito e intolerância. Letra A. Diversidade religiosa, racial, étnica, de gênero e de orientação sexual. Letra B. Demais formas de preconceito estabelecidas no inciso 4 do artigo 3º da Constituição Federal. Parágrafo 1º. A análise de mérito relativa ao disposto no caput compete exclusivamente à Câmara de Fomento e será realizada mediante apreciação do formulário de inscrição e dos demais anexos apresentados, bem como quaisquer outros elementos apresentados ou identificados ao longo de sua execução. Parágrafo 2º. Em caso de cancelamento do projeto, será resguardado ao interessado o direito ao contraditório e à ampla defesa, podendo ser convocados os suplentes em ordem de classificação, nos termos do artigo 48. Artigo 50. Em qualquer fase da execução do projeto, caso sejam detectadas irregularidades, a Secretaria Municipal de Cultura ou a Câmara de Fomento, quando for o caso, poderão determinar, conforme a gravidade, a suspensão ou o cancelamento do projeto, adotando as demais medidas necessárias para, junto com os órgãos competentes, efetuar a apuração de responsabilidades, com vistas ao ressarcimento dos prejuízos ao erário e à devolução dos recursos pelos responsáveis, sendo assegurada ampla defesa ao a. empreendedor a. Item 38. Como será feito o repasse de recursos para os projetos selecionados? Artigo 51. O repasse dos recursos do Fundo Municipal de Cultura para o projeto selecionado estará condicionado à assinatura do termo de compromisso e à existência de disponibilidade orçamentária e financeira, caracterizando a seleção como mera expectativa de direito do a. empreendedor a. Parágrafo único. O repasse dos recursos será efetivado no prazo estimado de 90 dias, contados a partir da emissão e assinatura do termo de compromisso. E estará condicionado à disponibilidade orçamentária e financeira, conforme disposto no caput, podendo ser prorrogado a critério da Secretaria Municipal de Cultura. Artigo 52. Caso os projetos sejam aprovados com valor inferior ao solicitado, os mesmos deverão apresentar readequação obrigatória, com fins de atendimento aos percentuais estabelecidos pelos artigos 21 e 22, bem como adequação ao valor efetivamente aprovado. Artigo 53. A execução dos projetos, incluindo a prestação de contas e o cumprimento da contrapartida sociocultural, deverá seguir as diretrizes estabelecidas pela Instrução Normativa número 60, de 2023, disponível no site oficial de atendimento da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, bem como pelo Manual de Gestão do Fundo, a ser disponibilizado para os AIS, empreendedores, AIS. Parágrafo 1º. O cronograma máximo de execução do projeto será de 24 meses, contados da data de homologação do resultado final no Diário Oficial do Município, incluindo a apresentação da prestação de contas, sendo, em regra, vedada a prorrogação do período de execução. Parágrafo 2º. A prestação de contas deverá ser realizada preferencialmente através do Portal de Serviços da Prefeitura de Belo Horizonte. Item 39. Qual o objetivo do treinamento para os empreendedores selecionados? Artigo 54. Todos, os empreendedores, de projetos aprovados deverão participar de agenda de treinamento a ser realizada pela Secretaria Municipal de Cultura, como condição para o início da execução dos projetos e sob pena de anulação da aprovação ou cancelamento de projetos. Item 40. Qual o percentual de produtos e serviços que devem ser cedidos à Secretaria Municipal de Cultura?
Artigo 55. 5% dos produtos, serviços e fazeres culturais resultantes dos projetos deverão ser disponibilizados para a Secretaria Municipal de Cultura, com o intuito de acompanhamento, promoção e difusão do conteúdo, sendo que esse percentual não será considerado como contrapartida sociocultural do projeto. Parágrafo 1º. Entende-se por serviços ou fazeres culturais, nesse caso, o acesso a quaisquer atividades realizadas pelos projetos, tais como eventos, oficinas, seminários, congressos, espetáculos e outros. Parágrafo 2º. Caso haja ingressos, deverão ser disponibilizados 5% dos mesmos. Parágrafo 3º. Caso não haja produção e distribuição de ingressos, deverão ser disponibilizadas 5% das vagas das atividades. Parágrafo 4º. O percentual previsto no caput não se aplica aos casos de projetos que não possuírem produtos, serviços ou fazeres mensuráveis nos termos do presente artigo, em especial aqueles de natureza digital, tais como sítios eletrônicos ou portais, publicações online e obras musicais em plataformas como Spotify, Apple Music, Google Play, Deezer e YouTube, entre outros. Item 41. Quais são as regras de execução do projeto? Artigo 56. A execução das propostas selecionadas deve observar as diretrizes sanitárias vigentes, sujeitando-se, se for o caso, à readequação ou suspensão por tempo indeterminado, diante de eventual necessidade de isolamento social. Item 42. Quais são as orientações referentes à comunicação e divulgação dos projetos? Artigo 57. As orientações referentes à comunicação e à divulgação dos projetos aprovados constam na Portaria da Secretaria Municipal de Cultura nº 018, de 2018, e suas alterações, disponibilizadas no site oficial de atendimento da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Item 43. De quem é a responsabilidade de execução do projeto aprovado? Artigo 58. A. Empreendedor, A, é o, A, único, A, responsável legal pelo projeto, não havendo, em nenhuma hipótese, transferência de responsabilidade para execução do projeto e sua prestação de contas. Parágrafo 1º. É responsabilidade única do, A, empreendedor, A, realizar o projeto cultural aprovado em conformidade com a proposta e o cronograma do projeto, bem como com as modificações eventualmente aprovadas, incluindo todas as necessidades técnicas para a produção e execução das atividades ou dos eventos relacionados ao projeto, como contratação de mão de obra e todos os demais serviços, equipamentos, licenciamentos e quaisquer outras contratações necessárias à viabilização do projeto. Parágrafo 2º. A substituição de empreendedor, A, do projeto não será permitida. Item 44. O que mais preciso saber sobre esse edital? Artigo 59. A concessão do benefício financeiro para os projetos aprovados poderá, de forma motivada e visando o interesse público, ser cancelada pela administração pública municipal a qualquer momento. Artigo 60. As demais regras e orientações referentes à execução do projeto, no que diz respeito à prestação de contas e à execução orçamentária, constam na Instrução Normativa número 60, de 2023, e no Manual de Gestão do Fundo, sendo obrigatório o cumprimento da normatização estabelecida, sem prejuízo das determinações legais aplicáveis às ações inerentes ao projeto. Artigo 61. Os esclarecimentos referentes ao presente edital deverão ser solicitados pelo canal de dúvidas e atendimento disponível no ct.gov.br Decentra 2025, em seção específica destinada ao edital Decentra 2025, até 5 dias antes do encerramento das inscrições. pbh.gov.br Decentra 2025. Artigo 6. Parágrafo único. Como condição para a confirmação da inscrição, o A proponente deverá aceitar a declaração obrigatória, disponível no formulário online da plataforma Mapa Cultural, atestando o domicílio em Belo Horizonte e garantindo que não está inadimplente com qualquer dos editais oriundos da Política Municipal de Fomento à Cultura, que conhece e está de acordo com todas as normas e critérios estabelecidos pelo edital, que não se enquadra nos impedimentos previstos, que os terceiros
Descritos na equipe têm ciência de que seus currículos constam no projeto e que o projeto não possui quaisquer formas de preconceito e intolerância à diversidade religiosa, racial, étnica, de gênero e de orientação sexual, bem como as demais formas de preconceito estabelecidas no inciso 4 do artigo 3º da Constituição Federal, garantindo a total veracidade das informações prestadas e demais documentações inseridas juntamente ao projeto, sob pena de responsabilidade civil e criminal. Artigo 63. Fica estabelecido prazo de 5 dias úteis para impugnação do edital, contados a partir do primeiro dia subsequente à data de publicação no Diário Oficial do município, devendo a mesma ser apresentada por meio do canal de dúvidas e atendimento no ctep.gov.br Decentra 2025, em seção específica destinada ao presente edital.pbh.gov.br Decentra 2025. Artigo 65. Os casos omissos relativos ao edital serão decididos pela Câmara de Fomento à Cultura Municipal e, no que couber, pela Secretaria Municipal de Cultura. Artigo 66. A eventual revogação do edital, por motivo de interesse público, ou sua anulação, no todo ou em parte, não implica direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza. Artigo 67. Por todo o período de execução do projeto, o empreendedor deverá se manter adimplente com as fazendas federal, estadual, municipal e com a Justiça Trabalhista, bem como com todos os editais oriundos da Política Municipal de Fomento à Cultura. Belo Horizonte, 30 de agosto de 2025. Eliane Parreiras Secret. Relação de anexos. Anexo 1. Equipamentos públicos vinculados à Secretaria Municipal de Cultura. Anexo 2. Relação de bairros, regionais e territórios de gestão compartilhada. Anexo 3. Modelo de declaração de corresidência. Anexo 4. Modelo de autodeclaração de residência. Anexo 5. Minuta do termo de compromisso. Anexo 6. Conceitos utilizados pelo edital. Anexo 7. Sugestão de documentos e informações técnicas para a proposta.